O bem tem campo de expansão até a consciência. Essa energia, quando acompanhada de pensamentos reflexivos, tem os filtros da própria consciência. É o ajustamento entre o código da consciência do espírito e o código de moral representado nas leis divinas. O bem movimenta as correntes energéticas do corpo espiritual, o chamado perispírito, alcançando todas as suas estruturas. A saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros de alimentação artificialíssimas. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. A necessidade nos tempos atuais de se extinguir os abusos da fisiologia dirigida. A medicina precisa criar os processos naturais de equilíbrio psíquico, em cujo organismo, se bem que remoto para suas atividades anatômicas, se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser atualmente alcançada, em razão da febre do ouro, mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo da humanidade. O estado precário da saúde dos homens, nos dias que passam, tem o seu ascendente na longa série de abusos individuais e coletivos das criaturas, desviadas das leis sábias e justas da natureza. A civilização, na sua sede de bem-estar, parece haver homologado todos os vícios da alimentação, dos costumes do sexo e do trabalho. Todavia, os homens caminham para as mais profundas sínteses espirituais. A máquina que estabeleceu tanta miséria no mundo, suprimindo o operário e intensificando a facilidade da produção, há de trazer igualmente uma nova concepção de civilização que multiplicou os requintes do gosto humano, complicando os problemas de saúde. Há de se ensinar às criaturas a maneira de viver em harmonia com a natureza. Destaca-nos ainda o benfeitor Emmanuel ao nos dizer que é verdade que por muito tempo ainda teremos, em oposição ao nosso idealismo, a questão do interesse e do dinheiro. Porém, diz ele, trabalhemos confiante na misericórdia divina. Emprestemo o nosso concurso a todas as iniciativas que nobilitem o penoso esforço da coletividade humana. E não olvidemos que todo bem praticado reverterá em benefício da nossa própria individualidade. Trabalhemos sempre com o pensamento voltado para Jesus, reconhecendo que a preguiça, a suscetibilidade e a impaciência nunca foram atributos das almas desassombradas e valiosas. Tem-se procurado explicar pela prática dos neurologistas todas as classes de fenômenos intelectuais através das ações combinadas do sistema nervoso. E, de fato, a ciência atingiu certezas irrefutáveis, como, por exemplo, a de que numa lesão orgânica faz cessar a manifestação que lhe corresponde e que a destruição de uma rede nervosa faz desaparecer a faculdade. Semelhante acerto, porém, não afasta as verdades da influência da ordem espiritual invisível, porque se faz mistério compreender não a alma insulada no corpo, mas ligada a este, o qual representa sua forma objetivada, com um aglomerado de materiais imprescindíveis à sua condição de tangibilidade, animada pela sua vontade e por seus atributos imortais. Algumas escolas filosóficas fizeram da alma uma abstração, mas a psicologia moderna restabeleceu a verdade, unindo os elementos psíquicos aos materiais,
reconhecendo no corpo a representação da alma, representação material necessária segundo as leis imperantes. Através dos estágios nascimento, morte, experiência e renascimento, nos planos físicos e extrafísicos, as crisálidas de consciência, dentro do princípio de repetição, respiram sobre o sol como seres autótrofos no reino vegetal, onde as células, nas espécies variadas em que se aglutinam, se reproduzem de modo absolutamente semelhante. Nas épocas remotas, os semeadores divinos guiavam a elaboração das formas, traçando diretrizes ao mundo celular, em favor do princípio inteligente, então conduzido ante a sociedade espiritual como a criança irresponsável ante a sociedade humana. Todavia, à medida que se lhe altera e alteia o conhecimento, passa a responsabilizar-se por si mesmo, pavimentando o caminho que o investirá na posse da herança celestial, o regaço da consciência cósmica. Com alicerce na hereditariedade, toma a forma física e se desvencilha dela, para retomá-la e em nova reencarnação capaz de elevar-lhe ao nível cultural ou moral, quando não seja para refazer tarefas que deixou viciadas ou esquecidas na retaguarda. Contudo, ligado inevitavelmente ao princípio da sequência, é compelido a renascer na Terra ou a viver além da morte, com raras exceções entre os seus próprios semelhantes, porquanto hereditariedade e afinidade no plano físico e no plano extrafísico, respectivamente, são leis inelutáveis sobre as quais a alma se diferencia para a esfera superior, por sua própria escolha, aprendendo com larga soma de esforço a reger-se pelo bem invariável, que em lhe assegurando equilíbrio, também lhe confere poder sobre os fatores circunstanciais do próprio ambiente, a fim de criar valores mais nobres para os seus impulsos de perfeição. André Luiz ainda nos destaca como grande médico do futuro que a glândula pineal, também conhecida como epífise, é glândula da relação que temos com o mundo espiritual ou com outra dimensão. A ciência tem muito estudado essa glândula na última década, com ênfase no seu princípio hormonal. A melatonina, que é produzida em maior quantidade durante a noite, estimulando os fatores de liberação hormonal na região do hipotálamo, sistema límbico e na glândula hipófise. As concentrações de melatonina na glândula pineal representam variações circundianas que acompanham as variações nas atividades das enzimas, aumentando durante a noite e diminuindo durante o dia. Por estar relacionada com a noção de espaço e tempo, a glândula pineal é considerada o órgão que permite o contato com a quarta dimensão, que compõe a dimensão espiritual ou etérica, chamada de espaço-tempo negativo pelo Dr. William Tyler, da Universidade de Stanford. Assim, a glândula consegue captar os sinais de onda das frequências de partículas com velocidades acima da velocidade da luz. Tyler chamou de espaço-tempo positivo. O modelo de Tyler utiliza a fórmula de Einstein,
acrescida de uma constante probabilidade de Lorentz, formando assim a equação de Einstein-Lorentz, para explicar a sua teoria. Na obra Missionários da Luz, André Luiz irá nos destacar que a pineal é a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade das forças criadoras e em seguida continua o seu funcionar como os mais avançados laboratórios de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. De acordo com André Luiz, a glândula pineal segrega hormônios psíquicos ou unidades forças que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras, sugerindo o papel de um hormônio produzido pela glândula pineal em torno de 13 anos antes do isolamento da melatonina por Lerner em 1958. A glândula pineal é minúscula, transforma-se em núcleo radiante e em redor dos seus raios formam um lótus de pétalas sublimes. Essa é a descrição que André Luiz, diante das observações, fez da glândula pineal em um médium que psicografava uma mensagem em sessão mediúnica, mostrando o grande fluxo de energias que segregavam por essas vias, apontando a estrutura como sendo muito importante nas comunicações entre o plano físico e o plano extrafísico. A calcificação que se observa desta glândula no decorrer da idade não seria inatividade e degeneração, mas sim por um aumento na sua atividade energética, funcionando como um cristal condutor de energias sutis para a nossa receptividade psíquica, pois se encontra em conexão com a quarta dimensão, a dimensão espaço-tempo. Considerada na atualidade por alguns estudiosos como um órgão astrofísico que nos mantém em comunicação contínua com o planeta Terra, a quarta dimensão e nosso cérebro estimulando essa célula pela captação de ondas eletromagnéticas externas às geradas pelas emoções e sentimentos humanos. A glândula pineal é a glândula da comunicação entre os seres que pululam o universo. Na obra Os Mensageiros, trazida à Terra no ano de 1944, o benfeitor Emmanuel irá nos relatar que a obra é um grande repositório de uma semana de trabalho espiritual dos mensageiros do bem junto aos homens. Sempre sob a supervisão de Aniceto, elevado benfeitor, o autor incorporar-se-á a um grupo de servidores para o exercício do socorro fraterno junto à comunidade terrestre. Inicialmente, André Luiz visita o Centro de Mensageiros, no Ministério da Comunicação, recebendo elucidações a respeito dos nobres propósitos dessa instituição, cujo objetivo primordial é de preparar entidades a fim de que transformem em cartas vivas de socorro e auxílio dos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Tobias, que se fez amigo de André Luiz, nos assevera que no mundo extrafísico milhares saem de lá dos centros dos mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, muitos fracassam no serviço legítimo.
Com pouco mais de 250 páginas, distribuídas em 27 capítulos, tem seu foco voltado para a clamorosa queda de espíritas que, iludidos pelas fantasias mundanas e dominados por um orgulho incontrolável, esqueceram as abençoadas lições trazidas da espiritualidade superior. Nesta obra, todos os espíritas imbuídos do sincero propósito de se conscientizarem das verdades eternas deveriam ler as descrições detalhadas das atividades desenvolvidas por um posto de socorro nas regiões umbralinas. Trata-se do Campo da Paz, uma colônia de nosso lar nas esferas de regenerações pela dor. A última página traz-nos uma reflexão de extrema valia, lembrando-nos o apóstolo Paulo, em sua epístola aos Hebreus, capítulo 12, quando pondera a necessidade da vigilância e da oração, afirmando que o homem está cercado de uma grande nuvem de testemunhas. Testemunhas estas dos nossos esforços de recuperação, mas também de nossa desatenção nos cuidados que devemos ter na vida de relação a cada dia. André Luiz ainda irá nos afirmar, na sua obra Domínios da Mediunidade, de que da superestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, como os peixes e as plantas estão mergulhados no oceano imenso. Filhos do Criador, dele herdamos a faculdade de criar, desenvolver, nutrir e transformar. Cada mundo, vai afirmar André Luiz, possui campo de tensão eletromagnética que lhe é próprio, no teor de forças gravíticas em que se equilibra, e cada alma se envolve no círculo de forças vivas que lhe transpiram do hálito mental na esfera de criaturas a que se emana, em obediência às suas necessidades de ajustes ou crescimento para a imortalidade. Agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que se nos renovamos constantemente, criando, alimentando, destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação dos nossos destinos. Nossa mente é, dessa arte, um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade nas figuras de nossa imaginação, sob o comando da nossa própria mente. A ideia é um ser organizado pelo nosso espírito, a que o nosso pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Do conjunto das nossas ideias resulta a nossa própria existência. Segundo André Luiz, a ciência do futuro irá observar que é da lei que as nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles em que, nos compreendendo, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos. Assim, nossa árvore oferece maior coeficiência de produção se colocada entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Em mediunidade, irá dizer-nos ele, não podemos olvidar o problema da sintonia. Atraímos espíritos que se afinam conosco tanto quanto somos por eles atraídos. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um receba de acordo com aquilo que dá. Procederam acertadamente aqueles que compararam nosso mundo mental a um espelho.
refletimos as imagens que nos cercam e arremessamos na direção dos outros a imagem que criamos. E como não podemos fugir ao imperativo da atração, somente retrataremos a claridade e a beleza sem instalarmos a beleza e a claridade no espelho da nossa vida íntima. Narra ele ainda que a ciência do futuro irá observar que os reflexos mentais, segundo a natureza, favorecem-nos a estagnação ou impulsionam-nos a jornada para frente, porquanto cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma, independentemente do corpo físico, porque, observando a vida em sua essência de eternidade gloriosa, a morte vale apenas como transição entre dois mundos e uma experiência no hoje imperecível. Vemos a mediunidade em todos os tempos, narra André Luiz, em todos os lugares da nossa vida humana, enquanto estamos por este mundo terreno. Médiuns somos todos nós, irá dizer-nos ele, nas linhas de atividade em que nos situamos. A força psíquica, nesse ou naquele teor de expressão, é peculiar a todos os seres, mas não existe aperfeiçoamento mediúnico sem acrisolamento da individualidade. Elevemos o nosso padrão de conhecimento pelo estudo bem conduzido e apuremos a qualidade de nossas emoções pelo exercício constante das virtudes superiores, se nos propomos recolher a mensagem das grandes almas. Mediunidade, ainda diz ele, não basta por si só. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Desde tempos imemoriais, crenças, práticas e experiências espirituais têm sido um dos componentes mais prevalentes e influentes na maioria das sociedades. Profissionais de saúde, pesquisadores e a população em geral têm cada vez mais reconhecido a importância da dimensão religiosa e espiritual para a saúde integral do ser imortal. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, consiste nas relações que se podem estabelecer entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem de tais relações. Podemos defini-lo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da origem e do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corpóreo, segundo Allan Kardec. A contribuição de André Luiz é notória como campo de experimentação e uma vasta gama de informações científicas e educacionais. A mensagem vinda da ciência primeira, deixada pelas mãos do médium Chico Xavier para a humanidade, é sem dúvida um grande presente de Deus e uma contribuição necessária para o avanço planetário. O mundo científico ainda se debruçará sobre este manancial divino que irá provar um ser acima de um corpo celular e o universo como moradas excelsas. A cada minuto, centenas de pessoas nos 4 cantos do mundo fazem a peregrinação de retorno ao mundo espiritual. O ser humano se esqueceu de sua qualidade de passageiro terreno e, como viajante nessa jornada denominada vida, esqueceu-se desta viagem que tem início
e também um fim. A coleção A Vida no Mundo Espiritual, narrada pelo espírito André Luiz, através de Chico Xavier, irá nos convidar a reflexionar sobre a relação entre a vida no plano terreno e no plano espiritual. As experiências relatadas nos 13 volumes da coleção. E viceja, há uma pergunta que não se faz calar. Qual o propósito da nossa encarnação? Dado o conteúdo esclarecedor e doutrinário destas obras, elas continuam fazendo parte do conjunto das obras mais estudadas para todos aqueles que buscam o aperfeiçoamento e uma jornada evolutiva edificante. Se você gostou, aproveite, clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem.